Beleza, gente? Tudo bem com vocês? Nós estamos aí no terceiro episódio do Jovem Cast. E que legal estar com vocês, o pessoal que acompanha o Movimento Jovem, a galera que acompanha também pelo YouTube. Que bom estar com vocês, viu? Muito legal poder dividir com vocês essas histórias também. E muito, muito importante a gente ouvir a palavra de Deus. Comigo hoje, Jovem Gabriel. E aí, Gabriel, tudo bem? Você. Como é que temos? Tudo certo? Obrigado pelo convite aí. Capaz. Gabriel é da casa já, Gabriel já é obreiro aqui da sede, obreiro né? Da sede. Um jovem obreiro, né? Um jovem obreiro. Já desde os... Para começar a primeira pergunta que eu quero fazer para ti, quantos anos você tem? Tá, eu tenho 16. Tá, vou fazer 17. Vai fazer 17. Eu vou fazer 17. Não, eu prefiro falar isso que não aumenta a idade, né? Eu tô brincando. Mas... normalmente, não sei se contigo quando eu tinha a tua idade, eu sempre queria dizer que eu era mais velho, né? Sim. É assim? Continua sendo, né? Continua sendo. Mas depois que tu chegar na minha idade, tu vai querer ser mais novo. Diminuir. Brincadeira à parte, mas é legal, né? Bom, eu não tive a oportunidade de ser, na tua idade, conhecer a igreja. Né? Tu conheceu com quantos anos a igreja? Quer dizer, a Jesus, né? Jesus mesmo faz 3 anos, né? Foi em 2020, no início da pandemia. Mas de igreja eu já sou desde de berço, né? Tu já ia com a tua mãe e tal? Já ia, sim. Desde pequenininho. Quando eu nasci, a mãe tem até as fotos até hoje, de toda a consagração assim, que teve no altar e tudo mais. Mas eu acho que eu vi essa foto, eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que eu vi essa foto, acho que eu vi mesmo. Muito, muito interessante. Bom, e só para conhecer um pouquinho você, né? Sim. Depois nós vamos também aprender um pouquinho da palavra de Deus, mas para conhecer um pouquinho da tua história e tal, né? Então, um jovem de 17 anos. 17. Como é que é um jovem de... eu conto os 9 meses da barriga, né? Então eu já tenho 17. Como é que é um jovem na tua idade, assim, estar na igreja, servir a Deus? Como é que faz para as coisas do mundo, para as coisas naturais, assim, não te chamar a atenção mais do que as coisas de Deus? Sim, não é fácil, né? Principalmente sendo jovem. Depois eu vou pegar um cafezinho. Principalmente sendo jovem, né? Dentro da igreja, assim, a gente encontra uma liberdade, né? Mas também a Bíblia fala que a gente não pode aproveitar dessa liberdade para cometer coisas vãs, né? No caso, o próprio pecado. Então, é uma luta, porque o jovem, ele tá ligado em várias coisas. A liberdade não é a libertinagem, né? Exatamente. É diferente, né? Sim, porque é aquilo, né? Da mesma forma que a gente tem envolvimento dentro da igreja, a gente tem envolvimento no mundo lá fora, né? Sabe que esses dias até o pastor deu um exemplo muito interessante, trazendo um pouquinho da palavra. Sim. Por que Deus não colocou um crocodilo? Fez assim um rio perto do bem e do mal, colocou uns crocodilos ali, feroz, uma cerca de arame farpado, com um choque assim, que matava na hora quem tocasse na árvore. Sim. Não, porque o relacionamento de Deus não é assim. Claro. Deus não quer fazer uma coisa forçada. O relacionamento de Deus é de confiança com a gente, né? Exatamente. Isso eu me perguntava muito, né? Poxa, se Deus ama tanto nós, por que ele realmente colocou aquela árvore ali, né? Mas é exatamente para nos dar o livre-arbítrio, né? Porque ele não nos fez para sermos, digamos assim, escravos dele no sentido de só amar ele como uma obrigação, né? Foi aquele negócio, ele quer o quê? Que nós amamos ele, mas de coração mesmo. Então, ele não fez aquilo ali de uma forma, não, na verdade, eu amo, mas não amo tanto. Tanto que ele criou todos nós com tanto amor, mas mesmo assim com o pecado do homem diz, né, que o Senhor se entristeceu, né? Ele se entristeceu, se arrependeu, não lembro a palavra, como é que era? Se entristeceu. Não, se arrependeu. Se arrependeu. Com Noé lá, né? Ele se arrependeu. Depois do pecado de Adão, se eu não me engano. Depois de ter comido do fruto. Bom, vamos ter que abrir ali para confirmar. Mas com Noé, a Bíblia fala que ele se arrependeu, né? Acho que é Gênesis 6. Até vamos abrir aqui. Porque exatamente para nos dar a liberdade, entende? De amar ele verdadeiramente. Então, porque na verdade o mundo que a gente vive ele é um processo, né? Um processo de exatamente a gente viver contra a carne, né? Claro, a luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Mas é a gente combater todos os desejos que a carne ela, né, nos oferece, digamos assim. E até conversava ontem com o mensageiro sobre isso, né? Que, na verdade, a gente está sempre lutando com as nossas forças, só que isso que é o erro de muitos jovens. Não é lutar contra, no caso, com as nossas forças. É viver em espírito, né? É buscar trazer a nossa realidade para o mundo espiritual. Em Gênesis 6, 5,
Diz assim, ó, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Exatamente. E pesou-lhe em seu coração. Pesado, hein? Forte, sim. Muito forte mesmo. Sim. Imagina o próprio Criador se arrepender. Com certeza. Imagina, né? E ainda mais sendo pai, né? Então, Nossa. imagina assim pesado isso. O desgosto que ele teve naquilo, né? Porque nós filhos muitas vezes não damos orgulho, né? E uma coisa que me chamava a atenção, que muitos cristãos eles falam, né? Nós não somos merecedores porque nós somos pecadores. Uma coisa que me chamou a atenção também foi aquilo que o pastor Lauro falou. O pastor Lauro e o reverendo, eles falaram assim, nós não somos pecadores. Nós algumas vezes pecamos. Porque o pecador, na verdade, ele não se arrepende. Mas já aquele que peca, ele busca o arrependimento. Ele busca se limpar, ele busca se lavar. É verdade. Então, na verdade, vendo por esse lado, que por sinal ali nessa questão que o senhor comentou, quando Deus ele envia Cristo para nos salvar, ele já está mostrando o quão ele quer buscar um relacionamento mais perto, né, com os filhos dele. Isso que é muito interessante. Os nossos pais também fazem muito isso, com isso, muita confiança, né? Sim. Nossos pais também trabalham conosco com a confiança, né? Claro que tem os limites que eles colocam, mas normalmente alguma coisa que eles nos dá para fazer é um ato de confiança. Exatamente. Né? Você ainda não teve essa oportunidade, né? Mas mais à frente talvez tenha, que a sua mãe, no caso, tu não tem mais o teu pai, né? Tu Sim. perdeu o teu pai já faz quanto tempo? Faz 2 anos. Esse mês faz 2 anos. 2 anos, né? Sim. O meu vai fazer 4 anos que eu perdi meu pai. Eu lembro uma vez que meu pai colocou eu para dirigir o caminhão, né? Eu não tinha nem carteira de dirigir caminhão, nada. Nem tenho carteira de dirigir caminhão para começar. Não tinha nem idade de ter carteira. Sim. E o pai me coloca um caminhão para me dirigir, né? Olha perigo. Olha o perigo. Sim, né? Essa oportunidade da tua mãe, né? Com certeza. Pegar o carro agora, filho. O meu pai, ele me ensinava bastante, né? Tá, agora, Gabriel, tu vai fazer isso na embreagem, agora vai assim. Então, quando ele dirigia, quem trocava as marchas pra ele era eu. Ele ia do ladinho dele, só ele com a mãozinha, trocando. A confiança que tem, né? Com certeza. Com a confiança que tem. Bom, e um pouquinho falando mais da tua história, o que tu pode falar, assim, questão, assim, de servir a Deus? Hoje, pra ti, vale a pena? O que é o servir a Deus para você? Sim. Hoje tu é um obreiro aqui da igreja, da sede, né? Ajuda também nos jovens, né? Faz muitas coisas, né? Sim. O que tu pode contar para nós? Por exemplo, assim, a minha vida ela tem 2 realidades, né? A realidade dentro da igreja e a realidade lá fora. Só que nós assumimos uma posição de servo, vai estar, digamos assim, agindo em todas as realidades da nossa vida, em todas as áreas. Eu vou dizer assim, eu fico muito feliz de ser obreiro, né, aqui da igreja, enfim, tá servindo, né, dessa forma, tanto lá fora quanto aqui dentro da igreja, mas a gente entendeu o nosso propósito de vida. Quando a gente entende o nosso propósito de vida, não adianta a gente querer fugir. A gente vai sempre estar direcionado para aquilo ali. Então, claro, vem lutas, né, vem provações, vem tentações, mas a gente entende que quando a gente está fixo com os olhos na promessa, a gente entende que aquilo ali vai acontecer. Então, o que me faz hoje permanecer é o amor a Jesus, né? Porque, claro, é aquela coisa, a gente não pode fitar os nossos olhos nos homens, né? A gente tem que estar sempre ligado com Deus. Então, é isso que me desperta mais o desejo de servir. Eu queria perguntar uma coisa assim interessante. Por exemplo, todos nós temos um chamado de Deus. A gente entende que Deus nos chama para várias coisas. Né? No meu caso, eu entendia plenamente que Deus me chamou para ser um pastor, para cuidar das pessoas, para cuidar, né, para evangelizar e tal, para cuidar de uma igreja. Então eu entendi plenamente, eu entendo essa palavra que está no meu coração, né, praticamente desde que eu me converti. Mas tem um processo para chegar lá, né? Tem um período para chegar lá. Eu não foi no primeiro dia que eu entendi que eu ia ser pastor, que eu larguei tudo e virei pastor. Sim. Não, passei por um processo, passei por provação, né? Por aprovação também, né? Porque precisa. Bastante. É quase como se fosse um teste mesmo, realmente um teste. Né? E como é que tu vê com os teus olhos, por exemplo, não sei se tu tem ou tem, claro que não precisa nem comentar aqui, né? Uma coisa que é muito particular, claro. E até talvez até não ser julgado daqui a pouco, né? Mas como é que é para você passar por esse
por esse processo. Acredito que tu já está passando por esse processo de provação e de aprovação. Claro, é bem, digamos, não vou dizer que é relativo, né? Mas é de chamar bastante atenção. Por exemplo, é de se refletir bastante sobre isso. Porque nesse momento que a gente entende qual que é o nosso chamado, a gente, de primeira, a gente vai estar disposto a cumprir, né? Que, claro, depende. Aí que se torna relativo, né? Porque tem gente que não aceita e é aquele que é o chamado da pessoa, né? Então... a gente tem horas que a gente pensa umas 2, 3 vezes, será que Exatamente. Então, será que é verdade? eu pensei muito nisso, mas uma coisa que aconteceu, uma vez eu estava orando, e aí Deus falou assim... Será que não é coisa da minha cabeça? Deus falou, deu uma chamada para mim. E eu fiquei pensando assim, eu fiquei muito feliz, eu senti paz na hora que eu ouvi aquela voz, assim, eu não pensei que era coisa da minha cabeça. Eu fiquei firme naquilo ali, sabe? Porque já era algo que eu tinha dentro do meu coração, já era um desejo que estava queimando. Então, foi passando o tempo, eu falei assim, Deus vai confirmar na palavra isso aí. E aí, no retiro, Deus confirmou. Daí Deus foi lá, me deu a palavra e foi uma Sabe benção. que tu falou uma coisa muito interessante esses dias, foi lá naquele culto que a gente fez ali na nossa rádio, né? No terraço. Tu falou tu falou uma coisa assim, que nesses últimos dias Deus tem chamado muitos jovens. Eu lembro que tu falou isso me marcou. Por que tu vê que Deus está chamando muitos jovens para a obra dele? Porque na verdade, assim, como a gente vai vendo cada vez os sinais se cumprindo, a gente vai vendo que o tempo ele vai se, digamos assim, diminuindo, né? Então, os dias vão se passando mais rápido. Então, Deus ele começa a levantar uma geração jovem exatamente para afetar espiritualmente, positivamente, né, no caso, na vida das pessoas. Porque se for ver, hoje em dia, a geração mais mundana é exatamente a pegada mais adolescente, né? Entende? Então, na verdade, quando o inimigo ele tenta mostrar para Deus que ele está usando os jovens, no caso, a criação dele, contra ele mostra que, na verdade, é ao contrário. Deus mostra que ele é mais estrategista ainda, eu gosto de falar. Porque ele vai ali e ele faz levantar mais jovens ainda para mostrar, não, inimigo, quem tem poder sou eu. Então, por isso que Deus ele levanta a pessoa cedo e desperta chamado. Porque quanto mais jovem, é aquela palavra, né? Ensina o teu filho no caminho que se deve andar. E o jovem, ele ouve o jovem, né? Exatamente. É a mesma cabeça, a mesma ligação. É verdade. Sim, daí por isso que quanto mais jovem, mais tem facilidade de entender. Porque, vamos supor, uma pessoa que já recebe uma chamada, no caso, mais adulta, né, já mais velha, ela vai ter um processo mais delicado para conseguir se convencer daquilo. Porque ela já vai ter tido experiências, já vai ter vivido muita coisa, e quem sabe, talvez as experiências dela façam com que ela duvide. Interessante. Entende? O jovem, não que ele não tenha o que ele não tem, não que ele não tenha o que perder, né? Sim. Mas ele tem menos o que perder, vamos dizer. Não sei se é assim a expressão que eu estou falando ou não, né? Bom, é muito bom aprender com você, Gabriel. Amém. Muito bom aprender mesmo. O Gabriel também trabalha na nossa rádio, né? Trabalha na nossa rádio. 106,7. Aqui de Porto Alegre. Nossa rádio Porto Alegre, é isso aí. Gabriel, eu pedi até para tu preparar uma palavra para compartilhar com a gente. Tu trouxe ela? Eu trouxe, na real, baseada no livro, né? Esse livro aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vou colocar nessa câmera aberta aqui, ó. Você é o melhor de Deus. A gente está lendo esse livro aqui um pouquinho no Jovem Cast, do T.L. Osborne. E a gente parou, Gabriel, na semana passada, nessa frase aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ontem eu estava lendo a introdução, né? Aquela primeira parte ali, bem interessante. Sobre o melhor de Deus. Aqui, ó. Você é alguém porque Deus nunca desperdiça tempo fazendo um ninguém. Essa frase a gente parou semana passada. É forte isso aqui, né? Bastante. Achei muito, muito interessante essa frase. Sim. Eu trouxe, na verdade, isso me lembrou de Pedro, né? Isso me lembrou muito sobre... Ali, o senhor pode ler de novo? Você é alguém porque Deus nunca desperdiça tempo fazendo um ninguém. Exatamente. Por que acontece? Por meio das coisas que muitas pessoas vão vivendo, elas vão se achando incapazes. Entende? Então, Deus ele mostra que ele tem capacidade. Pedro, ele andava com Cristo e ainda assim ele não era convertido. Tanto que Jesus fala para ele que quando tu te converteres, tu confirma teus irmãos. O que isso quer dizer? Que Jesus ele escolheu a Pedro para andar com ele, já sabendo de tudo que Pedro faria.
Mas ainda assim ele declarou uma promessa. Jesus ele não falou se tu se converter, não, ele falou quando tu te converter. Então é porque quando a gente vive isso, a gente entende que a gente não é um ninguém. Ele não desperdiçou tempo. Ele nos amou já sabendo de tudo que iríamos passar. Só que ainda assim, ele já nos deu a capacidade de vencer o nosso próprio eu. Porque ali Pedro ele vivia muito na carne, né? Ele não buscava assim exatamente as coisas espirituais. Ele vivia muito pela vista natural. Tanto que ali no Getsêmani, Jesus fala, né? Não pode vigiar nem por 1 hora comigo. Entende? Então é porque ele não amava verdadeiramente a Jesus. Por mais que ele conhecesse a Cristo realmente, mas ainda assim ele não tinha aquele amor profundo. Entende? O amor de não só se guardar, mas o amor de exercer. No caso de praticar. Não, eu vou dar o meu melhor para ele. Entende? Muito interessante. Bom, nós já estamos quase terminando essa primeira parte. Vai ter a segunda parte, tá, Gabriel? Sim. Bom, tu preparou na continuação aqui? Uhum. Aí ele diz assim, ó. Eu estou convicto que a crise principal que o ser humano enfrenta refere-se à questão da identidade. Exatamente. É aí que tu preparou? Preparei também aqui. Até escrevi um estudo. Em algum lugar, li os seguintes 5 princípios básicos para o sucesso. Primeiro, descubra a sua filiação. 2, assuma a sua autoridade. 3, utilize o seu poder. 4, avalie sua riqueza. E 5, crê no seu destino. Bom, temos aí uns 5 minutinhos aí para nós. Forte, claro. Depois a gente termina no próximo, tá bom? Sim, claro. O senhor falou sobre identidade. Agora, uma amiga minha, ela me falou uma frase muito interessante, que é assim, ó, as pessoas hoje em dia, para ser reconhecidas na sociedade como cidadão, elas precisam de RG, né, CPF. E nós precisamos encontrar nossa identidade em Cristo exatamente para sermos reconhecidos como cidadão do céu. Então, por isso que a gente tem que exatamente buscar assim, ó, o que Deus quer de mim. Do porquê que eu estou vivendo hoje, né? É como ali aquela frase diz, a gente não foi feito assim um ninguém, não foi um desperdício. Então, Deus quando ele fez com um propósito. Imagina assim, ó, de 8 bilhões de pessoas hoje no mundo, Deus ele pensou em nós. Tipo, ele pensou assim, naquele detalhezinho assim, ó. Aí gerou um forte caráter para aquela pessoa, uma linda personalidade e ainda assim deu inúmeras promessas, exatamente por amor. Então a gente não é um ninguém, a gente tem que exatamente encontrar a nossa verdadeira identidade. E aí sim, a gente só vai encontrar a verdadeira identidade em Cristo. Show de bola. Bom, aí vai ficar os próximos tópicos. Qual que tu preparou aí? Não, eu preparei um pouquinho sobre a ambição, que fala, no caso, no início da introdução, e sobre as pessoas grandiosas. Tá, vamos deixar pro próximo então? Vamos deixar pro próximo. Beleza, Gabriel. Obrigado, pessoal. Então voltamos no próximo então, tá bom? Gente, ó, beijão. Jovem Cast. É isso aí, valeu. Valeu, você.